Promessa, Ideias Rebeldes, Pensar em Aposta. E agora eu chego em mais um livro que é direto ao ponto. Nome interessante. O autor é o Eric Anderson, é um cara que pensa muito sobre ensino. E vocês sabem o quanto eu gosto de ensino e o quanto que eu estou me aprofundando nisso. E o interessante é que foi me apresentado esse livro, a vida me apresentou esse livro, muito tempo depois do último livro que eu vou falar, que que é inspirado em ideias desse autor. E é muito importante que a gente fale sobre ele, porque a gente está falando de aprendizado, e ele defende algumas ideias que rompem com aquela ideia dos 10.000 horas que um outro livro famoso trouxe antes, mostrando que não é só a quantidade, mas a qualidade desse processo de aprendizado, nesse momento em que a gente está tentando apreender sobre o mundo, que algumas ações podem nos gerar uma eficácia muito maior. E agora é a hora de ligar o F. E não é o F que você está pensando, não. Ele traz no livro 3 características importantes, que é chamado por ele de 3 Fs. Foco, feedback e fixação. Então, se a gente está falando de ensino, está aí uma primeira palavra que esse livro me trouxe enquanto ideia, que é pensar no foco, no feedback e na fixação. Quando ele fala de ensino, ele fala não de número de horas, mas de qualidade de hora, e aí ele traz a ideia principal na minha concepção, que ele apresenta, que é prática deliberada. Muito mais do que você ficar praticando uma ação, é importante que você pense em cada movimento que você está fazendo, para que você possa fazer microajustes e possa exercer aquela função com maestria. Inclusive, o que diferencia um expert de uma pessoa que gosta de um determinado conteúdo é porque ele, depois que aprendeu, depois que ele criou circuitos cerebrais para executar uma tarefa, ele continua reflexionando sobre aquela tarefa e fazendo novos ajustes de modo que a performance dele se torna cada vez maior. Então não é só o número de vezes que você vai executar uma ação, mas é se você está saboreando, aí se junta com o que eu já falei sobre aquela ação. Se você está gastando energia naquele processo, se você está com o teu foco todo voltado para o que você está executando. E quando eu aplico esse conceito de prática deliberada, eu aprendo mais rápido e aprendo muito melhor e vou intervir com essa ação corretiva no mundo, na direção que tanto me interessa. Então essa ideia da prática deliberada é muito importante. E quando eu estou falando de prática deliberada, eu tenho que ter a minha própria análise do que eu estou executando, mas ele traz a ideia, que é onde eu também quero me encaixar dentro desse processo de vocês, que é a ideia da mentoria, que é o feedback, é o retorno do que está acontecendo qualificado. E é importante que isso de fato exista. E é importante que quem te dê o feedback seja alguém que já executa aquela função, porque ele vai conseguir fazer o ajuste que de fato vai fazer a diferença para você. Se você é um jogador lá de beisebol, não adianta eu, que não sei nada de beisebol, dizer o que está certo e errado no movimento que você está fazendo. Mas um cara que já jogou muito tempo beisebol com maestria, ele vai perceber onde está o pequeno detalhamento que vai fazer a diferença para você. Dentro da medicina também é assim. Pense em quem vai ser o seu mentor. Pense se o seu mentor é simplesmente técnico ou se o seu mentor tem características reflexivas. Pense se o seu mentor, dentro da história dele, está pensando fora da caixinha. Se ele também está fazendo uma análise de mundo maior do que simplesmente de dados percentuais. Porque se eu disse que a nossa ciência, a nossa medicina é baseada em evidência e ela é baseada em estatística, saiba que tem muito médico que apenas é usuário de estatística e deixou de ser médico. Veja se quem está te ensinando ainda está exercendo a função, porque ele ainda está com as dificuldades que o mundo apresenta no real. Então, essa ideia do feedback, que você mesmo, né? O feedback ele pode vir de várias formas, no resultado. E a Anne Duke já meteu porrada dizendo que não é só o resultado que vai te dar o feedback, você vai ter que olhar para o cenário para saber que se a tua decisão foi baseada nas melhores informações que você tinha no momento, mas pode vir através de resultado, pode vir através também do que os outros falam para você, mas não é qualquer outro, porque a gente sabe que a gente precisa da informação daquele que entende dos ajustes que você precisa. Então busque um professor, busque um mentor. Mais do que mentor, eu gosto da palavra professor, que eu acho ela mais ampla em termos de significado. E o período da fixação também é importante.
E aí vem uma série de técnicas, e aí entra no último livro, que esse eu tenho ele físico, porque os outros eu tenho todos no Kindle, mas esse eu tenho ele físico, que é Daniel Coyle, No Segredo do Talento, que pega essas ideias do direto ao ponto e aplica na prática, com 52 regras, falando, e ele começa dizendo que quando eu vou executar uma função, eu tenho que entender se ela é uma habilidade flexível ou se é uma habilidade, deixa eu ver aqui o termo que agora de alta precisão. Então, quando eu vou executar uma tarefa, horas vão ser alta precisão e horas vai me trazer uma necessidade de alta flexibilidade. E é claro que são ações diferentes e eu tenho que ter um aprendizado diferente. Puncionar alguém, um acesso venoso profundo. Eu te garanto que mais do que o número de punções que você vai fazer, se você tiver um olhar com esse feedback e uma prática deliberada, você vai atingir muito mais rapidamente o teu objetivo. A utilização do ultrassom exige um conhecimento prático do peso que você vai dar no probe, no local onde você vai puncionar, na técnica que você vai usar, sendo ela dinâmica ou estática, na angulação, de como é que você vai chegar na melhor angulação, quais são os feedbacks importantes para ajustar essa angulação, se você está puncionando na ida ou se você está fazendo que nem as técnicas às cegas, enfiando a agulha e depois aspirando quando está voltando, isso perde muito em segurança. Isso é para dar o exemplo, o quanto que esses conhecimentos de prática deliberada, de feedback, de fixação, numa habilidade como essa que a gente executa diariamente na beira do leito, pode trazer um acelerar e um aprimorar desse processo. Então, quando a gente está falando de ensinar alguém a puncionar, seria muito interessante que esses conceitos fossem aplicados. E quando eu estou falando de uma... E aí eu tenho que ser meticuloso. Acabou de puncionar, vou te dar uma sugestão. Para e refaz na cabeça todo o processo. A mente, na criação de circuitos para a execução de uma tarefa, ela é fenomenal. E tente auxiliar esse instrumento fenomenal que você tem fazendo algumas ações, pensando durante a ação e fazendo aquele debriefing. Acabou, você vê o que você fez certo, o que você fez errado. Se você tiver um mentor, melhor ainda, que o mentor pode trazer ideias mais profundas de onde você errou e de onde você precisa de ajuste. Se desafie, dei o exemplo, funciona na ida, para que você tenha certeza que você está mantendo segurança no seu modo. Se você vai entubar alguém, eu estou até fazendo material com esse linguajar próprio sobre o aprendizado desse momento tão importante da clínica médica, da terapia intensiva, que é o momento da intubação. Faça lentamente, ele fala isso, faz lentamente, por partes e pensando. Quem intuba bem não é aquele cara que já chega e já sai botando o laringoscópio lá dentro da goela, não. Ele vai fazendo por partes. E eu, nesse material que eu quero trazer, e eu quero dizer que é com uma voz única, que é isso que me interessa, claro que trazendo as melhores evidências e o que me antecede, mas trazendo também o meu olhar, vai falar um bocado disso, né? Que primeiro você vai se posicionar frente à língua. Eu brinco com os acadêmicos, acha a língua aí para mim, né? Mas isso é uma etapa importante do processo. Ele acha que é simplesmente uma brincadeira, um deboche, mas se você consegue começar o teu procedimento de maneira adequada, pensando naquela etapa inicial e faz por parte, mais facilmente você vai atingir a eficiência naquilo que você faz. Então tudo isso precisa ser falado. A gente precisa também criar grupos de pessoas solidárias na solidão que é a vida. Então, se você executa uma determinada tarefa e outras pessoas também executam de outra parte do planeta, é importante que a gente crie esses grupos. Sobre a flexibilidade, ele está falando de outro tipo de soft skill, que é relacionado à capacidade que você tem de reagir quando são múltiplos estímulos. E aí, imagino que é dar uma notícia ruim. Claro que você pode ter o protocolo Spike e tudo mais, mas existem algumas indicações de onde você pode, e a gente tem que falar mais sobre isso no processo de aprendizado. E aqui eu quero concluir toda essa nossa história, que passou pelo objetivo de dar essa minha análise muito pessoal sobre leituras que são muito importantes, para eu não ficar repetindo coisa e parecer que sai só da minha cabeça. Não é isso. Eu sou muito influenciado por essas ideias que me chegaram, por alguns desses livros que eu sugiro que você leia, que você tenha essa tua própria experiência, para que você possa enfrentar o mundo de maneira mais suave e dentro
de um propósito maior, dentro de uma motivação que aí sim vai te dar vontade de ser humano entre os humanos. Valeu, galera. Até a próxima.